Climão ao vivo, Malu Gaspar tentou mais uma vez botar Lula no centro do escândalo do Banco Master, mas acabou quebrando a cara. Octávio Guedes não passou pano e saiu em defesa de Lula ao vivo. Enquanto uma lavajatista foi escrachada sem dó durante o debate sobre o caso, veja o vídeo. O da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirmou que prestou consultoria jurídica ao Banco Master, mas diz que parou de atuar nos casos relacionados ao seu escritório depois de assumir o cargo no governo Lula. Está muito claro, Júlia, que a partir de 2024, quando o Banco Master já dá sinais de fraqueza, ele tentou montar uma rede de apoio de pessoas influentes, de pessoas que ele julgava influentes. Então é nesse contexto que entra o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes, é nesse contexto que entra o ex-ministro Lewandowski, é nesse contexto que entra o Temer. A questão é se essa rede funcionou e se essa rede funcionou dentro da legalidade. Então, vou falar, por exemplo, do caso do ex-ministro Lewandowski. Lewandowski é contratado, vai ser ministro da Justiça. Está sob responsabilidade do ministro Lewandowski a Polícia Federal. Foi durante... O Lewandowski tem a favor dele o fato de que foi na gestão do Lewandowski em que a Polícia Federal prendeu o Vorcaro, prendeu o celular e tocou a investigação. O que se tem, paralelamente isso, é uma saudável discussão ética. Como é que se deve haver uma quarentena para ministros do STF, qual é esta quarentena? Hoje ele não pode atuar em causas no Supremo. E outra questão é a questão, por exemplo, você sai da sociedade, foi o que o ministro Lewandowski fez ao assumir o Ministério da Justiça, mas o sobrenome dele continua do escritório de advocacia, não só do Lewandowski, mas como de todos. Qual é o limite do tráfico de influência e qual é o limite do legítimo exercício da advocacia? Então, esse caso Master, suscita essas discussões éticas, que não é especificamente sobre ele, é sobre todos. No caso específico do Lewandowski, até que se tenha fatos em contrário, ele não interferiu na ação da Polícia Federal. Bom, mas aí você... Posso falar? Tá, bom, mas acho que é uma questão aí, Otávio. Uma coisa é ele não ter interferido nessa ação da Polícia Federal agora. Você tem um ministro da Justiça com quem você possa conversar e que já teve na sua folha de pagamento, o filho desse ministro está na folha de pagamento, isso denota um conflito de interesse que até é meio impressionante que a Comissão de Ética do governo não tenha pegado isso. Quando o ministro Lewandowski assumiu o cargo, a gente até publicou na época no Jornal Globo uma matéria mostrando os cargos e contratos que ele ia deixar. Ele tinha também um contrato de consultoria com a JF, que também teve lá uma sociedade com o resort do Toffoli. Esses empresários que têm questões em tribunais superiores, eles estão fazendo o jogo deles, que é tentar abrir portas e conseguir acesso privilegiado a todas essas pessoas. Essas autoridades têm que saber o valor que isso tem e se proteger, porque agora, tendo o Lewandowski interferido na investigação ou não, aparentemente ele não interferiu em nada, fica uma sombra de dúvida. Né? O filho dele estava na folha de pagamento, assim como a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Aí você tem o contrato do resort da família do Toffoli com o Vorcaro. São muitos tentáculos que agora colocam todos esses relacionamentos sob suspeita. Não teve nesse caso, pode ter tido lá atrás, a gente não sabe. Ele entrou no ministério, o contrato continuou valendo. Então, acho que é uma questão muito complicada que coloca não só o Supremo, mas agora também o governo Lula aí nessa confusão toda. Né? A impressão que dá é que quanto mais a gente puxa, mais tentáculos do Vorcaro a gente acha, e aí ele não tinha preferência, ele tinha que estar em todos os lugares não inclui o executivo. Né? Sim, mas deixa eu só então organizar a minha... Como eu disse no primeiro comentário, o caso Lewandowski suscita discussões éticas impessoais. Né? Tanto você quanto a Malu estão colocando questões que não dizem respeito apenas ao próprio Lewandowski. O ministro, quando sai do Supremo, ele pode aceitar consultoria, algum tipo de trabalho? Qual o tempo que deve ser de quarentena? Isso é uma discussão que deve ter, mas é impessoal, serve para o Lewandowski, serve para todo mundo. Quando alguém que vai assumir o Ministério da Justiça é advogado e tem no seu escritório ali processos, em tese todos os processos podem ser alvo de uma investigação da Polícia Federal, o que deve ser feito? Passar para o nome dos filhos. O Barroso, quando foi presidente, também, olha, eu tenho escritório de advocacia, estou saindo da sociedade, mas o escritório continua. Então, são questões impessoais. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando você leva isso para o campo pessoal do Lewandowski, ele tem um ponto a favor. Como ministro da Justiça, ele não interferiu, não há nenhum indício, nenhuma prova de que ele interferiu no processo, no caso Master. O Vorcaro foi preso durante a gestão dele, as provas foram colhidas durante a gestão dele e não há notícias de interferência. Então, nem todo mundo que está nessa teia de proteção é criminoso com o
Vorcaro, é cúmplice do Vorcaro. Esse é meu ponto, para não sair jogando lama indiscriminadamente em todo mundo. Então, nesse caso do Lewandowski, eu estou avaliando da seguinte maneira: questões impessoais, questões éticas seríssimas, questão de filho, escritório para filho, quarentena de ministros do STF, tudo. Agora, quando a gente bota no CPF do Lewandowski, o fato que eu acho que todos nós temos é que, enquanto ministro da Justiça, não há qualquer indício de que ele tenha interferido na ação da Polícia Federal. Sim, o que a gente está vendo é que ele, Vorcaro, a rede do Master, buscava justamente igualar tudo isso. Ele tinha que ter, a impressão que eu tenho é que ele tinha um mapa, a impressão não, certamente ele tinha um mapa de Brasília e do Executivo e de onde ele tinha que estar para poder marcar as audiências que ele precisava, resolver os problemas que ele precisava resolver. E aí o Lewandowski era uma figura-chave, porque ele era um ex-conselheiro, ele era um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Justiça chegando prestigiado. Então é aquela coisa, deixa ele ali ganhando um mensal, porque se eu precisar eu aciono. Precisou, acionou, isso a gente ainda não sabe. A gente sabe que a investigação da Polícia Federal andou como deveria, mas a gente ainda não sabe. E aí, assim, a gente viu no balanço do Master de 2024, que foi publicado em 2025, já mais para o final do ano, que o Master gastou 500 milhões de reais com consultoria jurídica. Consultoria em Brasília pode ser duas coisas, pode ser consultoria mesmo e pode ser compra de influência, tráfico de influência, pode ser corrupção. Então, é importante a gente discutir isso, claro, sempre colocando as coisas em perspectiva, mas para a gente saber que daqui para frente, enquanto esse caso existir, novos contratos aparecerão e nós vamos estar sempre diante de uma questão que é: esse contrato é legítimo? Foi compra de influência? Qual foi a contrapartida? A gente precisa sempre perguntar, quando tem um negócio desse, qual foi a contrapartida. Então, a minha régua, nesse caso, vai ser o seguinte: como agente público, ele agiu fora da lei para proteger o Vorcaro? Esse que é meu ponto. Eu acho que esse é um ponto importante, porque senão começa a jogar lama em todo mundo, né? Todo mundo. A tese de que o advogado tem que explicar é ruim, cara. Santo não bate em porta de advogado, só bate na porta de advogado gente encrencada. Então, o advogado tem que escolher seus clientes. Pois é, mas só vai bater gente encrencada. Não vai bater ninguém. Eu não vou bater na porta de advogado falando: não estou respondendo nada, não faço nada errado, se eu queria te contratar. Não. Eles escolhem. Quando eles querem, eles escolhem. Sim, né? Pois é. Aí que eu estou dizendo, é uma questão muito mais ética do que uma questão. O que eu estou fazendo aqui, é analisar do ponto de vista impessoal, e a contratação do Lewandowski, que, repito, suscita várias discussões do plano ético e que não dizem apenas a respeito dele, dizem a respeito a dezenas de ministros do STJ, do STF. Existe uma diferença entre honorário e suborno. Honorário é o que o mercado pratica. Suborno é algo que chama a atenção. Então, o próprio advogado também, o próprio filho do advogado, etc., ele pode ter, eu concordo com vocês, que ele pode ter uma régua econômica. Opa, não, é muito dinheiro para essa causa, por que ele está me contratando? Isso é um fato. Agora, do fato da avaliação moral, eu não concordo com vocês.